que tout le monde va bien, Espero que todos estejam bem. peut-être rentré de vacances, Pode ser que entraram de férias, ou ça n'a peut-être pas encore commencé. ou pode ser que ainda nem começou. Ce matin, je vais vous parler d'une chose E hoje de manhã eu vou falar de uma coisa que tout le monde connaît, que todo mundo conhece, mais à mon avis qu'on n'entend peut-être pas assez dans les églises. mas eu acho que não falam muito nas igrejas. Et c'est pour ça que Dieu m'a parlé puissamment à ce sujet. É por isso que Deus me falou sobre isso. Et ce matin, Então, essa manhã, je vais vous parler eu vou falar de la puissance de la croix. do poder da cruz. Un sujet où Dieu m'a beaucoup parlé à ce sujet-là. E Deus falou muito comigo a esse respeito. Je pourrais vous parler là-dessus en 10 minutes, Eu posso falar em 10 minutos, mais c'est pas le but, mas não é a finalidade, car personne va recevoir. porque ninguém vai receber. Et le but, c'est que chacun comprenne correctement A finalidade é que cada compreenda corretamente la puissance de la croix. o poder da cruz. Car c'est peut-être, j'ai ramené une petite croix, peut-être que cette petite croix a peut-être pas beaucoup de puissance, mais pour moi, elle représente tout. Hoje eu trouxe uma pequena cruz que pode ser que para você não tenha muito poder, mas para mim representa muito. Et c'est peut-être banal, 2 morceaux de bois assemblés, Pode ser um pouco sem valor, 2 pedaços de madeira juntos, et vous allez me dire pourquoi une telle puissance. e você pode me dizer por que tem poder? Alors je vous invite à vous lever. Eu te convido de se colocar de pé. Pour tous ceux qui ont une Bible, peuvent l'ouvrir. Para todos que têm uma Bíblia, por favor, pode abrir. Et c'est vraiment marrant comme Dieu utilise les gens, Isso é engraçado como Deus utiliza as pessoas, car Roberta, elle a commencé quelque chose, porque Roberta ela começou alguma coisa et on va continuer. e eu vou continuar. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Corinthiens. Então eu te convido para abrir tua Bíblia em 1 Coríntios. C'est juste un verset, donc ça va É aller. só um versículo. Donc 1 Corinthiens 1 Coríntios, 1, 18. capítulo 1, versículo 18. Tout le monde a pu trouver? Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amém? On peut voir la croix Nós podemos ver a cruz dans différents endroits, em vários lugares, dans nos églises, nas igrejas. sur des bijoux. Nós vemos sobre bijuterias. C'est une manière de savoir si les gens sont chrétiens ou pas. É um jeito de ver se as pessoas são cristãs ou não. On les voit sur les bâtiments. Nós encontramos também em cima de edifícios Et on voit aussi beaucoup d'images de la croix. e também vemos muitas imagens da cruz. Mais une question, Mas uma questão: avons-nous réellement compris la puissance você realmente entendeu o poder qui se trouve derrière la croix? que se encontra na cruz? Parce que la croix n'est pas simplement 2 morceaux de bois. Porque a cruz não é somente um pedaço de madeira. La croix représente A cruz representa le sacrifice de Jésus-Christ. o sacrifício de Jesus Cristo. Car sans ce sacrifice, Porque seu sacrifício, il n'y aura aucune puissance. sem seu sacrifício não tem nenhum poder. On ne serait pas là. Nós não estaríamos aqui. Et la plus grande chose peut-être, E a maior coisa pode ser, la croix représente a cruz representa l'amour de Dieu. o amor de Deus. Car sans son amour, Porque sem seu amor, nous ne sommes rien. nós não seremos nada. Et la croix représente E a cruz representa le pardon. o perdão. Ensuite, la croix représente Em seguida, a cruz representa la victoire sur la croix. a vitória sobre a cruz. Car sur cette croix, il a vaincu la mort.
Porque sobre essa cruz ele venceu a morte. Et il est ressuscité au troisième jour. Ele ressuscitou no terceiro dia. Amém. La croix représente la réconciliation entre Dieu et l'homme. A cruz representa a reconciliação entre Deus e o homem. Et surtout, la croix représente E, sobretudo, a cruz representa le prix que Jésus o preço que Jesus a accepté aceitou de payer pour nous, de pagar por nós. car il n'était pas obligé. Ele não era obrigado. Ce n'était pas à lui d'aller là. Não é ele que deveria ir. Il savait qu'il allait être rejeté, Ele sabia que ele ia ser rejeitado, frappé, batido, humilié humilhado et finalement crucifié. e finalmente crucificado. Et pourtant, E, portanto, il a accepté d'y aller ele aceitou de fazer. pour faire la volonté de son Père Para fazer a vontade de seu Pai et par amour. e por amor. Donc je vais lire différents versets. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre Bible, Eu vou ler vários versículos, você não é obrigado de abrir sua Bíblia. ou peut-être si vous les notez, E pode ser que você queira anotar, parce que je pense que ça va être un peu long. porque eu penso que isso vai ser um pouco longo. Et si j'arrive pas à finir aujourd'hui, ben, ce E sera se eu pour une não autre fois. conseguir acabar hoje, acabará domingo que vem. Jean 3,16 nous rappelle João 3,16 nos lembra un verset très connu. um versículo muito conhecido, Car Dieu a tant aimé le monde que Deus tanto amou o mundo qu'il a donné son Fils unique, que ele deu seu Filho único, afin que quiconque a fim que quem croit en lui creia nele et ne périsse pas, não seja perdido et qu'il ait la vie éternelle. e que tenha vida eterna. Et ça, c'est une grande promesse pour chacun de nous. Isso é uma grande promessa para todos nós. Amen. Amém? La croix est donc la preuve visible A cruz é a fé visível de l'amour invisible de Dieu. do amor invisível de Deus. Car vous êtes d'accord avec moi, son amour, Vous on ne le êtes- voit pas visiblement. Você está de acordo comigo? Seu amor a gente não vê. Et ce qui me rappelle aussi au début que Oui. j'étais chrétien, O que me lembra também quando eu comecei a andar com Deus, je commençais à prier eu comecei a orar et j'avais l'impression de prier contre les murs. e eu tinha a impressão de orar para o muro. Je ne sais pas si vous avez La déjà parede. ressenti ça, Não sei se você já sentiu isso, mais gloire à Dieu, ça n'a pas duré longtemps. mas glória a Deus, isso não durou muito tempo. Ensuite, la croix nous montre l'amour de Dieu, A cruz nos mostra o amor de Deus, cet amour infaillible, esse amor que não falha, l'amour agape comme on peut l'appeler. amor ágape, como nós podemos lhe chamar. Et Romains 5,8 nous dit, E Romanos 5,8 nos diz mais Dieu prouve son amour que Deus, por seu amor, envers nous, seu amor por nós, et ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, mesmo que a gente ainda éramos pecadores, Christ est mort pour nous. Cristo morreu por nós. Car nous étions tous des pécheurs, y compris moi. Porque nós éramos todos pecadores. Tout le monde était inclusive eu. pécheur. Todo mundo était pecador. Remarquons quelque chose d'extraordinaire. Olhe para alguma coisa bem extraordinária aqui. Paul ne dit pas, lorsque nous étions parfaits, Christ est mort pour nous. Mesmo que a gente estava, Cristo foi morto por nós. Il ne dit pas, E não diz, lorsque nous avions tout compris, quando nós tudo compreendemos, Christ est mort pour nous. Cristo foi morto por nós. Il ne dit pas, E não diz, lorsque nous méritions son amour, quando nós merecemos seu amor, Christ est mort pour nous. Cristo morreu por nós. Il dit, Ele diz, lorsque nous étions encore des pécheurs, quando a gente era ainda pecador, et voilà la grâce. sei lá, está aí a graça do Senhor. Jésus n'est pas allé à la croix Jesus não foi para a cruz parce que nous étions dignes. porque a gente era digno. Il est allé à la croix Ele foi à cruz parce que lui est amour. porque ele é amor. Nous étions loin de Dieu, Nós estávamos longe de Deus, mais Dieu est venu vers nous
Mas Deus veio em nosso encontro. Nous avons péché Nós pecamos et Jésus a payé. e Jesus pagou. Il a payé le prix fort. Ele pagou um preço alto. Et j'étais encore en train de relire cette prédication ce matin et Dieu m'a sacrément touché. Eu estava lendo essa palavra hoje de manhã para refletir e Deus falou ainda muito comigo. Et je vous cache pas que j'ai même fondu en larmes parce qu'il y a des choses, mais E eu não escondo que eu comecei mesmo a chorar porque tem coisas aqui Dieu nous demande de faire et pourquoi nous ne faisons pas. que Deus nos pede para fazer porque não fazemos. Nous étions condamnés A gente estava condenado et Jésus a pris notre condamnation. e Jesus pagou nossa condenação. Nous étions perdus, Nós estávamos perdidos Jésus est venu nous chercher. e Jesus veio nos procurar. Voilà pourquoi la croix est puissante. É por isso que a cruz é poderosa. Et Dieu veut te dire ce matin, E Deus quer te dizer essa manhã, il est toujours là pour nous attendre. Ele está sempre presente e nos espera. Il veut toujours que nous accrochions à lui, Ele sempre espera que a gente se agarre nele, que nous vivions pour lui. que a gente possa estar perto dele. Alors ce matin, si c'est toi, Esta manhã, se é você, si tu n'arrives toujours pas à abandonner ton péché, se você não consegue abandonar o teu pecado, pense à l'œuvre de la croix. pense na obra da cruz. Car je pense que personne dans ce monde Porque eu penso que ninguém nesse mundo aurait pu faire cet acte poderia fazer isso. cet acte d'amour. Ato de amor. Et la croix nous parle du pardon. A cruz nos fala do perdão. En Colossiens 1,14 qui nous dit Em Colossenses 1,14 nos diz: en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le péché crée une séparation entre Dieu et l'homme. Vous le saviez ça? Você sabia disso? Donc à chaque fois que nous péchons, Cada vez que nós pecamos, on s'éloigne de Dieu. nós nos afastamos de Deus. Mais malgré ça, Mas mesmo com isso, est-ce que Dieu nous aime toujours? Deus nos ama sempre. Eh oui, Sim, il nous aime toujours. Ele nos ama sempre. C'est comme si par exemple ton fils ou ta fille fait une bêtise. É como se teu filho ou tua filha faça uma besteira. Est-ce que tu vas arrêter de l'aimer? Você vai deixar de amar por isso? Não. Não. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Mas são seus pecados que colocam uma separação entre vous entre você et votre Dieu. e seu Deus. Plus précisément le Saint-Esprit. E mais precisamente o Santo Espírito. Le Saint-Esprit qui habite en nous, O Santo Espírito que mora em nós, il veut que sa maison soit propre. ele quer que sua casa seja limpa. Si elle esteja commence à limpa. être sale, Se você não consegue, si ta maison commence à être sale, se a casa começa a ficar suja, il va s'en aller. ele vai partir. Mais Jésus est venu pour enlever cette séparation. Mas Jesus veio para tirar essa separação. Sur la croix, Jésus a payé la dette Na cruz, Jesus pagou a dívida qu'on n'aurait jamais pu payer. que nós não conseguiríamos jamais pagar. Imaginez quelques secondes, Imagine em alguns segundos, vous êtes dans la salle du tribunal você está na sala do tribunal et vous savez très bien que c'est vous qui allez être jugé, e você sabe muito bem que é você que vai ser julgado, qui allez partir en prison que vai partir, vai ser preso, parce que vous avez commis un crime. porque você cometeu um crime. Et au lieu que tu partes toi en prison, E no lugar de partir na prisão, quelqu'un va se lever alguém vai se levantar et il va s'accuser à ta place. e vai ser acusado em teu lugar. Et c'est ça aussi l'œuvre de la croix. E isso também é um ato da cruz. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je vais payer à ta place. E ele vai dizer, eu vou pagar em teu lugar. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. É isso que Jesus fez por nós na cruz. Pour lui, nous avions une dette spirituelle Para ele, nós temos uma dívida espiritual
que nous ne pouvions pas régler. que nós não poderíamos jamais pagar. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? O que Jesus disse? Je vais payer pour toi. Eu vou pagar por você. C'est ça la grâce. É isso a graça. La croix nous libère de la condamnation. A cruz nos liberta da condenação. Je vais lire un passage qui est pour moi un des plus beaux passages de la Bible. Eu vou ler uma passagem que para mim é a mais bela passagem da Bíblia. Et pour moi, si je devrais dire le plus beau passage de la Bible, E eu vou ler a mais bela passagem da Bíblia, qui déclare en Romains 8:1. que fala em Romanos 8, versículo número 1. Et ça, c'est une très belle promesse. Isso é uma promessa muito boa. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une parole tellement puissante. Uma palavra muito poderosa. Vous vous rendez compte? Aucune condamnation. Já pensou? Nenhuma condenação. Donc ça veut dire que nous sommes tous lavés. Significa nós todos fomos lavados. Lavés de nos péchés. Lavados de nossos pecados. Tout ce qui s'est passé hier, Tudo que se passou ontem, tout ce qui se passera demain et après-demain, tudo que vai se passar amanhã e depois de amanhã, c'est magnifique, non? é muito bom isso, não? Amen. Amém. Peut-être que quelqu'un porte encore le poids de son passé. Então, se alguém carrega ainda o peso do seu passado, Peut-être que quelqu'un se dit, pode ser que alguém se diga: j'ai trop péché. eu pequei muito. Quelqu'un peut me dire combien de fois dans la Bible c'est marqué qu'on a le droit de pécher? Alguém pode me dizer na Bíblia se está escrito quantas vezes a gente tem o direito de pecar? 70 fois 7. 70 vezes 7. 490 fois. 490 vezes. Mais je vais vous dire, ça c'est vraiment symbolique. Mas vou dizer uma coisa, isso é só simbólico. C'est symbolique. On doit pécher autant de fois qu'il faut. Nós podemos pecar o número de Excusez-moi, vezes que on doit for. pardonner autant de fois qu'il faut. Nós devemos perdoar o número de vezes que for necessário, Car celui qui vous dit, ah non, c'est pas la peine, j'ai trop péché, porque esse que te diz, não vale a pena, eu pequei muito, c'est jamais trop tard pour revenir à Christ. c'est jamais muito tarde por vir a Cristo. Et si on peut le faire même aujourd'hui, E se nós podemos fazer ainda hoje, parce que bien souvent on dit, ah mais je pourrais faire ça demain. porque normalmente nós dizemos, eu posso fazer isso amanhã. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, faites-le aujourd'hui. O que nós podemos, meu irmão e minha irmã, fazer aujourd'hui, vamos fazer aujourd'hui. Car si demain Jésus revient, Parce que se amanhã Jesus volta, qu'est-ce qui va se passer? o que vai se passar? Vous allez partir, vous allez rester? Você vai partir ou vai ficar? Et ensuite, après, on peut se poser la question, ah mais Dieu E, ne pourra jamais me pardonner. e depois nós podemos nos questionar, Deus jamais vai me perdoar. Pour Dieu, il n'y a pas de grand péché ou de petit péché. Para Deus não tem grande pecado ou pequeno pecado. Peut-être que pour toi, c'est le pire péché de ta vie. Pode ser que para você é o pior pecado da tua vida, Pour Dieu, tu as péché, point barre. mas para Deus você pecou e ponto final. Tu n'es pas mieux que la personne adultère. Você não é melhor do que um adúltero. Et ensuite, peut-être que tu vas dire, ah mais je ne mérite rien. Depois pode ser que você vai dizer, eu não mereço nada. Regarde la croix. Olha a cruz. Si aujourd'hui elle est vide, Se hoje ela está vazia, c'est parce que quelqu'un est mort pour toi é porque alguém morreu por você. et qu'il est ressuscité. E ele ressuscitou. Le prix a été payé. O preço foi pago. La croix ne dit pas que le péché n'est pas grave. A cruz não diz que o pecado não é grave. Au contraire, Ao contrário. elle nous montre combien le péché est grave, Ela nos mostra o quanto o pecado é grave. puisque Jésus a dû donner sa vie Jesus teve que dar a sua vida pour nous sauver. para nos salvar. Mais elle nous montre aussi Mas ela nos mostra também que la grâce de Dieu que a graça de Deus est plus grande é maior que notre péché. que nosso pecado. À la croix, Na cruz, Jésus a pris notre place, Jesus tomou o nosso lugar. car ça aurait dû être notre place, cette croix.
Essa cruz deveria ser o nosso lugar. On aurait dû être crucifié à la place de Jésus. Nós deveríamos ser crucificados no lugar de Jesus. Et une fois de plus, Uma vez a mais, par amour, por amor, il a accepté ele aceitou d'aller sur la croix. de ser crucificado. Je n'ose même pas imaginer la coupe amère qu'il a dû boire. Eu não mesmo imagino o cálice amargo que ele teve que tomar. Une coupe amère. Cálice amargo. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller peut-être chez quelqu'un ou peut-être chez vous, peut-être votre mari vous fait à manger ou votre épouse. Não sei se você já foi visitar alguém, ou mesmo na sua casa, o seu marido ou sua esposa, Et dans votre assiette, il y a quelque chose que vous n'aimez pas. e cozinha e no seu prato tem qualquer coisa que você não gosta. Peut-être que tu vas laisser ton assiette. Pode ser que você vai deixar sobre o seu prato. Ah, je vois que ça fait rire des gens. Eu sei que isso faz as pessoas rirem. Ou peut-être que tu vas essayer de le manger très vite, très vite, très vite pour oublier le goût. Ou pode ser que você vai tentar comer o mais rápido possível para esquecer o gosto. Et c'est un peu ça que Jésus a fait. E foi um pouco isso que Jesus fez. Mais lui, il a tout pris son temps. Mas ele tudo pegou em seu tempo. Pour ne rien laisser au hasard, rien laisser de côté. Para não deixar nada de lado. Donc en gros, il a tout terminé son assiette. Ele bem terminou o seu prato. En Ésaïe 53:5, qui Em nous dit, Isaías 54, versículo 5 nos Non. diz. 53:5, Perdão, Isaías 53, verset 5. mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités, le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est un verset extraordinaire, vous êtes d'accord avec moi? É um versículo maravilhoso. Você está de acordo comigo? Dieu était blessé par nos péchés. Deus ficou machucado pelo nosso pecado, Pas par les siens, não pelos seus, parce que Dieu n'est pas un pécheur, porque Deus não peca, mais bien les nôtres. mas dos outros. Jésus était innocent. Jesus estava inocente. Et si vous vous rappelez bien, juste avant d'être crucifié, E se você se lembra bem, logo antes dele ser crucificado, et Pilate lui-même a reconnu ele mesmo reconheceu qu'il ne trouvait aucun crime en Jésus. que não tinha nenhum crime em Jesus. Et pourquoi? E por quê? Pourquoi il a fini sur cette croix? Porque ele acabou nessa cruz. Parce qu'il prenait notre place, Porque ele tomou o nosso lugar. la nôtre. Imagine Jésus devant la croix. Imagina Jesus diante da cruz. Il aurait très bien pu dire, Ele mesmo poderia dizer: je ne mérite pas ça. eu não quero isso. Mais il n'a pas refusé d'aller sur la croix. Mas ele não recusou, Parce qu'il pensait à nous, porque ele pensava em nós. il pensait à vous, Ele pensava em você, à moi, em mim, à travers son amour. através do seu amor. Cet amour agape, Esse amor ágape, qui est le même aujourd'hui, que hoje, qui est le même hier, que é o mesmo hoje, que é o mesmo de ontem, et qui sera le même demain. e que será o mesmo amanhã. C'est ça qu'on doit demander à Dieu, d'être revêtu de cet amour agape, É por isso que nós devemos pedir a Deus de estar revestido desse amor ágape, parfois qui nous manque, porque às vezes ele pode nos faltar, et parfois nous manquons de patience, e às vezes nos falta paciência, on s'énerve. nós nos enervamos, On a besoin de demander ça à Dieu. e nós pedimos, vamos pedir isso a Deus. Ensuite, en 2 Corinthiens 5:18, qui nous dit, Depois em 2 Coríntios 2,18, que nos diz: et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. La croix rétablit une relation qui était brisée. Le péché nous éloignant de Dieu, mais Jésus nous ramène vers le Père. C'est pourquoi nous venons à Christ, nous recevons pas seulement le pardon, nous recevons également une nouvelle relation avec Dieu.
nous pouvons appeler Dieu notre Père, Nós podemos chamar Deus de nosso Pai, car il est notre Père, porque Ele é nosso Pai, notre Père spirituel. nosso Pai espiritual. Peut-être que ton père ou ta mère paternelle t'ont déçu, Pode ser que teu pai e tua mãe te decepcionaram, mais lui, il va jamais te déceptionner. mas Ele jamais vai te decepcionar. Quel privilège! Que privilégio! Nous n'avons plus besoin de vivre comme des orphelins. Nós não precisamos mais viver como órfãos. Nous avons un Père, Nós temos um Pai nous pouvons prier, e vamos orar. nous pouvons nous approcher, Nós podemos nos aproximar. nous pouvons chercher sa présence. Nós podemos buscar a sua presença. Et le plus important, E o mais importante c'est de rechercher sa présence dans l'intimité. é procurar sua presença durante a atividade. Parce que tu peux Trabalho. connaître toute la Bible, Intimidade. Porque tu peux connaître toute la Bible sur le bout des doigts, você pode ter um conhecimento total da Bíblia, connaître tous les livres par cœur, conhecer cada livro de cor, mais si tu n'as pas cette intimité avec ton Père, mas se você não tem essa intimidade com o Pai, ça ne sert à rien. não serve de nada. Ensuite, Hébreux 4,16 nous encourage. Em seguida, Hebreus 4:16 nos encoraja Approchons-nous donc avec assurance a se aproximar com segurança du trône de la grâce. do trono de graça. Pourquoi pouvons-nous nous approcher avec assurance? Por que nós podemos nos aproximar com segurança? Parce que Jésus Porque Jesus, a ouvert le chemin. ele abriu o caminho. Il est toujours là pour nous recevoir. Ele está sempre aqui para nos, Correct, Ah, Rodrigo, c'est lui le chemin. Correct. para nos levar corretamente sobre o caminho. Et à travers l'acte de la croix, E através do ato da cruz, il a ouvert un nouveau chemin. ele abriu um novo caminho. Car quand il a été crucifié sur la croix, Quando ele foi crucificado na cruz, tout le monde était en pleurs. todo mundo chorava. Ces apôtres qui l'ont suivi pendant 3 ans, Seus apóstolos que lhe seguiram durante 3 anos, ils se posaient la question, mais que va-t-on devenir? se questionaram o que vai acontecer agora. La croix est aussi une puissance de délivrance. A cruz também é um poder de libertação. En Colossiens 2, Em Colossenses 2, 14 à 15, versículo 2 a 15, il nous montre que Jésus a dépouillé ele mostra que Jesus retirou les dominations et les autorités. as dominações e as autoridades. On voit bien que la croix n'est pas une défaite. Podemos ver que a cruz não é uma perda. À première vue, tout semblait perdu. Para mim, à primeira vista, tudo parecia perdido. Jésus était crucifié, Jesus foi crucificado, les disciples étaient découragés, os discípulos tinham perdido a sua coragem, et les Romains qui l'avaient crucifié e os romanos que tinham crucificado Jesus pensaient avoir gagné. pensavam que tinham ganhado, Mais ce que les hommes considéraient comme une défaite mas que os homens pensam que é uma perda, était en réalité na verdade foi la victoire de Dieu. a vitória de Deus. La croix semblait dire, A cruz parece dizer, Jésus a perdu, Jesus perdeu, mais le ciel disait, mas o céu dizia, la victoire est remportée. a vitória, nós conseguimos a vitória. Jésus a remporté la victoire sur la croix. Jesus, ele conseguiu a vitória sobre a cruz. La croix semblait être la fin, A cruz parecia ser o final, et en fait, c'était le commencement. mas na verdade era só o começo. La tombe semblait être la dernière étape, A tumba pode parecer a última etapa, mais la résurrection allait arriver. mas a ressurreição aconteceu. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Então o que aconteceu? O que se passou? Et au 3e jour, No terceiro dia, le tombeau de Jésus était vide.
o túmulo de Jesus estava vivo, vazio, complètement vide. completamente vazio. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui cette croix est vide. É por isso que hoje essa cruz está vazia. Et dans certaines religions, on voit encore beaucoup de gens qui portent des pendentifs avec des croix. Algumas religiões, nós vemos ainda algumas pessoas que utilizam essa cruz como decoração, Avec Jésus qui est crucifié. com Jesus ainda crucificado. Est-ce qu'il croit vraiment à la résurrection? Será que ele crê verdadeiramente na ressurreição? Si tu crois qu'il est vivant, Se il n'est plus você, là-dessus. se você crê Amen. que ele é ainda vivo, C'est pour ça que nous ne pouvons pas parler de la croix é por isso que nós não podemos falar da cruz sans parler de la résurrection. sem falar da ressurreição. Car la croix et la résurrection, Porque a cruz e a ressurreição, ils sont inséparables. eles são inseparáveis. Les deux vont ensemble. Os dois andam sempre juntos. C'est pourquoi notre foi, É por isso que nossa fé, on ne parle pas de religion là, não estou aqui falando de religião, fondée sur un homme mort, que foi fundamentado sobre um homem morto, nous croyons en un sauveur vivant. nós acreditamos num Salvador vivo. La croix nous parle du sacrifice. A cruz nos fala do sacrifício Le tombeau vide nous parle de la victoire. e o túmulo vazio nos fala da vitória. La croix nous parle du prix. A cruz nos fala do preço La résurrection nous parle du triomphe. e a ressurreição nos fala que ele triunfou. Jusqu'à là, Vitória. ça va, beaucoup d'informations. Até aqui tudo bem, um pouco de informação. Alors on peut continuer. Nós podemos continuar. La croix change notre identité. A cruz muda a nossa identidade. Je vais vous lire dans le livre de Galates 2:20 qui nous dit: Eu quero ler no livro de Gálatas 2:20 que nos diz: J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc n'oubliez pas une chose, Christ vit en nous. Não nos esquecemos que Cristo vive em nós. Lorsque nous rencontrons véritablement Jésus, Quando nós encontramos verdadeiramente Jesus, notre vie doit changer. nossa vida tem que mudar. Vous êtes d'accord? Vocês estão de acordo? Si on est né de nouveau, obligatoirement, il doit y avoir du changement Se dans notre vie. nascemos de novo, obrigatoriamente tem que ter uma mudança em nossas vidas. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, Deus não nos pede para ser perfeitos, mais au moins d'abandonner mas ao menos de abandonar plusieurs choses. várias coisas. Nous ne pouvons pas rencontrer la croix Não podemos encontrar a cruz et rester exactement les mêmes. e permanecer os mesmos. Donc c'est-à-dire tu peux pas Você não pode, regarder la croix você não pode olhar para a cruz et être comme tu étais hier. e ser da mesma forma que você era ontem. La croix nous appelle à mourir A cruz nos chama para morrer, à notre ancienne vie. para a nossa antiga vida. Donc le vieil homme doit mourir. O antigo homem deve morrer. Elle nous appelle à abandonner certaines choses, Elas nos chamam para abandonar certas coisas, renoncer au péché, renunciar ao pecado, suivre Jésus. seguir a Jesus. Jésus dit en Luc 9:23, Jesus diz em Lucas 9:23, si quelqu'un veut venir après moi, se alguém quer vir após mim, qu'il renonce à lui-même, que ele renuncie a si mesmo, qu'il se charge chaque jour de sa croix que ele se encarregue cada dia da sua cruz et qu'il me suive. e que ele que siga-me. Car on pense peut-être que c'est facile de se charger de sa croix chaque jour. Talvez a gente ache que é fácil carregar sua cruz cada dia. Ce n'est pas forcément tous les jours facile. Não é todos os dias fácil. La croix n'est pas seulement quelque chose que Jésus a porté. A cruz não é somente uma coisa que Jesus carregou, Il nous demande également de porter notre croix. ele nos pede também para carregar uma outra cruz, a nossa cruz, perdão. Cela signifie mourir Isso significa morrer à notre volonté de nossas vontades. lorsqu'elle s'oppose
quando ele se opõe à celle de Dieu. à de Deus. Cela signifie Isto significa pardonner lorsqu'il est difficile de pardonner. perdoar quando é difícil perdoar, Cela signifie aimer significa amar lorsqu'on n'est pas aimé en retour. quando nós não somos amados, não temos o retorno desse amor. Cela signifie rester fidèle Isso significa continuar fiel lorsque personne ne nous regarde. quando ninguém nos olha. Cela signifie choisir Jésus Isso significa escolher Jesus, même lorsque le chemin est difficile. mesmo quando o caminho é difícil. Tout ce que j'ai pu énumérer, c'est certains points qui sont peut-être difficiles, Tudo que eu falei aqui pode ser alguns pontos que aparentemente são difíceis, mais Dieu nous a jamais promis que le chemin serait facile. mas Deus jamais nos prometeu que o caminho seria fácil. La vie du chrétien est difficile. A vida de um cristão é difícil. Ce n'est pas que dans les bons moments, Não é só de bons momentos. il y aura aussi de mauvais moments, Nós vamos ter também momentos difíceis, ruins. comme dans les mariages. É como num casamento. Et hier, ça faisait 18 ans que j'étais marié, Ontem fez 18 anos que eu sou casado, mais je vous garantis, il y a eu de bons moments comme de mauvais moments. mas eu posso te garantir que teve bons e maus momentos. Et heureusement qu'on n'a jamais baissé les bras. É, ainda bem que nós nunca baixamos os braços. Et voilà, des fois c'est compliqué, mais Às vezes é complicado, mas on doit apprendre à aimer nós deveremos aprender a amar dans ces bons comme dans ces mauvais moments. nos bons e maus momentos. Et aussi dans les difficultés, E também nas dificuldades, car il y a toujours des difficultés. porque teremos sempre dificuldades. La croix nous apprend à pardonner. A cruz nos ensina a perdoar. Regardons Jésus sur la croix. Olhamos Jesus sobre a cruz. En Luc 23, 34, Em Lucas 23, 34, qui nous dit que nos diz: Père, Pai, pardonne-leur, perdoa-os, car ils ne savent pas ce qu'ils font. porque eles não sabem o que estão fazendo. Un verset très connu. Um versículo muito conhecido. Imaginez-vous une seconde. Você pode imaginar um segundo. Vous avez été battu, humilié, Você foi bater em você, você foi humilhado. je pense que Jésus certainement n'arrivait peut-être presque plus à marcher. Eu imagino que Jesus não conseguia mesmo andar direito. Et cette grande humilité, E essa grande humildade, il a encore le courage ele ainda tem a coragem de dire Père, de dizer: Pai, pardonne-leur, perdoa-os, car ils ne savent pas ce qu'ils font. porque eles não sabem o que estão fazendo. Quelle puissance, non? É poderoso, não? La croix nous enseigne que le pardon n'est pas toujours une émotion. A cruz nos ensina que o perdão não é sempre uma emoção. Le pardon est souvent une décision, O perdão sempre é uma decisão. Perdão. car on peut demander pardon, Nós podemos pedir perdão, mais on doit demander pardon. mas também nós devemos também perdoar. Et vous êtes d'accord avec moi, ça doit être une décision. Você está de acordo comigo? Isso é uma decisão. Car si dans ton cœur ce n'est pas ta décision, Se teu coração não segue tua decisão, peut-être que quelqu'un t'a profondément blessé, pode ser que alguém te machucou profundamente, mais si Jésus nous a pardonné, mas se Jesus nos perdoou, on doit apprendre nós devemos aprender à pardonner. a perdoar. Peut-être que le chemin sera long Pode ser que o caminho será longo ou court, ou curto. ça ne dépend que de toi. Isso depende somente de você. Et ça dépend aussi surtout si la personne en face de toi est d'accord de recevoir. Isso significa também se a pessoa que está na tua frente ela quer receber. Je ne veux pas trop m'éloigner parce que je suis en train de reprêcher sur le pardon, donc, Eu ainda estou falando sobre perdão, mais tout est englobé. Hein. mas tudo está dentro. Beaucoup de choses sont englobées. Muitas coisas estão dentro.
Cela ne signifie pas que nous devons accepter l'injustice nós devemos aceitar a injustiça ou retourner dans une situation dangereuse, ou nos voltar para uma situação perigosa, mais cela signifie mas isso significa que nous remettons notre blessure que nós colocamos nossos machucados entre les mains de Dieu. nas mãos de Deus. Et nous disons, E nós dizemos: Seigneur, Senhor, je ne veux plus vivre prisonnier de cette blessure. eu não quero viver prisioneiro desse machucado. Je te laisse être Eu te deixo ser mon juge et mon guérisseur. meu juiz e meu curador. Car si on n'arrive pas à pardonner, Se nós não conseguimos perdoar, déposez tout devant le Seigneur. deposita tudo diante de Deus. Il vous aidera. Ele vai te ajudar. Ensuite, la croix nous apprend l'humilité. A cruz nos ensina a humildade. En Philippiens 2:8, Em Filipenses 2:8, Jésus nous dit, Jesus nos diz: c'est l'humilité lui-même, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, devant tous les droits, il était le Fils de Dieu, et pourtant, il s'est humilié. On peut voir un peu plus loin Nós podemos ver pouco mais longe qu'est-ce qu'il a dit o que ele diz sur la croix. sobre a cruz. Jésus pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jesus diz: perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Je crois que c'est un des plus grands actes d'humilité que Jésus a pu faire Eu acho sur la dos croix. maiores atos de humildade que Jesus podia fazer. Et aujourd'hui, le monde E hoje o mundo nous apprend à rechercher notre gloire. nos ensina a procurar a nossa glória. Est-ce que c'est le bon chemin? Será que é o bom caminho? Mais Jésus nous apprend à rechercher la gloire de Dieu. Mas Jesus nos ensina a buscar a glória de Deus. La croix détruit notre orgueil. A cruz, ela destrói nosso orgulho. Est-ce qu'on peut se sauver nous-mêmes? Será que nós podemos salvar a nós mesmos? Je pense que personne ne pourra se sauver lui-même. Eu acho que ninguém pode salvar a si mesmo. Donc si tu ne peux pas te sauver toi-même, Então, se você não quer salvar você mesmo, ça veut dire que tu as besoin de Jésus. significa que você precisa de Jesus. Tu peux dire à ton voisin, tu as besoin de Jésus. Tu pode dizer a teu vizinho: você precisa de Jesus. Et nous avons tous besoin de la grâce. E nós todos precisamos da graça. Et la croix E a cruz nous donne une nouvelle espérance. nos dá uma nova esperança. Peut-être qu'aujourd'hui, Pode ser que hoje quelqu'un traverse une période difficile. alguém esteja atravessando período difícil. Peut-être que tu ne comprends pas Pode ser que você não entenda ce que Dieu fait. o que Deus está fazendo. Peut-être que tu pries depuis longtemps. Pode ser que você ora depois bom tempo. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est Oh. silencieux. Pode ser que você tenha a impressão que Deus está em silêncio. Et une fois de plus, Uma vez mais, lève les yeux et regarde la croix. a- a- Lève les yeux et regarde la croix. bom, levanta os olhos e olha a cruz. À la croix, Na cruz, si on revient un peu en arrière, se nós voltamos pouco, les disciples pensaient que tout était terminé. os discípulos pensavam que tudo tinha terminado. Et vous imaginez quand ils ont vu cette tombe qui était vide, Imagine você quando eles viram esse túmulo vazio, la gloire. a glória. Mais Dieu préparait quelque chose Mas Deus preparou uma coisa qu'ils ne pouvaient pas encore voir. que eles não podiam ainda ver. Cela doit nous encourager. Isso deve nos encorajar. Ce que tu vois aujourd'hui O que você vê hoje n'est peut-être pas la fin de ton histoire. pode ser que não é ainda o fim da tua história. Je suis persuadé que Dieu a tant de choses encore pour toi Eu tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa para você et pour moi. para mim. Il veut t'élever, Ele quer te levantar. il a tellement de choses à te montrer. Ele tem tanta coisa para te mostrar.
Mais tout ça ne dépend pas de lui. Mas isso não depende somente dele. Ça dépend de toi si tu as envie de marcher avec lui. Ça depende de você quer andar com ele. Si tu as envie d'emprunter le chemin étroit, Se você quer andar no caminho curto, estreito, Dieu peut travailler dans le silence, Deus pode trabalhar no silêncio, mais il travaille aussi dans l'épreuve. mas trabalha também nas provas. Dieu peut transformer une situation qui semble impossible. Deus pode transformar uma situação que parece impossível. Et ce matin, Hoje de manhã, la croix nous enseigne, a cruz nos ensina. fais confiance à Dieu, Faz confiança em Deus, même lorsque tu ne comprends pas tout. mesmo quando você não entende tudo. Je pense que peut-être plusieurs de nous, on a des témoignages, Eu acho que muitos de nós têm testemunhos. et certainement qu'on a peut-être fait quelque chose un jour, Pode ser que nós fizemos alguma coisa algum sans le dia, comprendre, sem compreender, mais c'était pour sa gloire. mas foi para a glória do Senhor. On peut voir notre apôtre Claudio, tout le monde connaît son chemin. Então, podemos ver o nosso apóstolo Cláudio, todo mundo conhece o seu percurso. Il avait une très bonne situation, Ele tinha uma situação muito boa et à cause de son péché, e por causa do seu pecado, il a perdu beaucoup de choses. ele perdeu muita coisa. Mais Dieu l'a relevé. Mas Deus o levantou. Amen. Amém? La croix est la puissance de Dieu. A cruz e o poder de Deus. On va retourner à notre texte en 1 Corinthiens 1, 18. Nós vamos voltar ao nosso texto em 1 Coríntios 1,18. La parole de la croix A palavra da cruz est une folie é uma loucura pour ceux qui périssent. para aqueles que estão perdidos. Mais pour Perdido. nous qui sommes sauvés, Mas para nós que somos salvos, elle est une puissance de Dieu. é um poder de Deus. Est-ce que vous avez déjà pu poser une question à une personne qui n'est pas chrétien? Por um acaso vocês já fizeram uma questão a alguém que ainda não é Une crente? question simple. Uma questão simples. Que représente la croix? O que representa a cruz? Alors j'ai entendu des choses vraiment qui font peur. Eu escutei muitas coisas que me dá até medo. J'ai même pu j'ai pu voir un témoignage là-dessus sur YouTube Eu mesmo pude ver testemunho no YouTube où des gens qui n'étaient pas chrétiens disaient de pessoas que não eram cristãs dizer que c'est un des plus gros mensonges de l'humanité. as maiores mentiras da humanidade. Même des gens qui disaient c'est un conte de fées. Mesmo gente que falava são contos de fadas, Mais je vous garantis mas eu te garanto que la puissance de la croix, que o poder da cruz, si tu as bien fait attention à tous les détails que nous avons parlé, que se você fez bastante atenção a todos os detalhes que nós falamos hoje, elle est vraiment puissante. ela é verdadeiramente poderosa. Et certainement, E seguramente, si tu comprends toutes ces choses se você compreende todas essas coisas, et que tu mets en pratique toutes ces choses, e se você coloca em prática todas essas coisas, et je suis sûr que ta vie ne sera plus la même. eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Pour le monde, Para o mundo, la croix peut sembler incompréhensible. a cruz pode parecer incompreensível. Comment un homme crucifié pourrait-il sauver quelqu'un? Como um homem crucificado, ele vai poder salvar alguém. Mais Dieu fonctionne différemment. Mas Deus, ele trabalha diferente. La croix est la puissance de Dieu pour sauver, A cruz é o poder de Deus para salvar, pour pardonner, para perdoar, pour restaurer, para restaurar, pour réconcilier para reconciliar et pour transformer une vie. e para transformar vidas. La croix nous rappelle que Jésus a tout accompli. A cruz nos lembra que Jesus finalizou a boa obra. En Jean 19:30, Em João 19, versículo 30, qui nous dit que nos diz: tout est accompli. está tudo consumado. 3 mots extraordinaires.
3 palavras extraordinárias. Et on voit bien que Jésus n'a pas fait les choses à moitié. E nós vemos bem que Jesus não faz as coisas pela metade. Il n'a pas dit j'ai presque terminé. Ele já não fala, eu quase acabei. Il n'a pas dit il manque encore quelque chose. Ele diz, ainda falta ainda alguma coisa. Il a dit tout est accompli. Ele diz, tudo está consumado. Le sacrifice était accompli. O sacrifício foi consumado, La mission a été accomplie. a missão foi consumada, Le prix a été payé au prix fort. o preço foi pago, um preço alto, Le chemin était ouvert. e o caminho foi aberto. C'est pourquoi nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres. É por isso que não fomos salvos pelas nossas próprias obras. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Nós fomos salvos pela graça de Deus através de Jesus Cristo. J'arrive au dernier point, donc j'en ai pour 5 minutes, 10 minutes. Eu estou chegando ao último ponto. Que devons-nous faire de la croix? O que nós devemos fazer da cruz? Que faisons-nous de la croix? O que nós fazemos da cruz? Nous pouvons regarder la croix sans changer. Nós podemos olhar a cruz sem mudança? Alors si on fait ceci, malheureusement, c'est qu'on n'est pas né de nouveau. Se você olha e vive isso, é porque você não nasceu de novo. Nous pouvons connaître des versets sans connaître Jésus. Nós podemos conhecer os versículos sem conhecer Jesus? Ce n'est pas le but, comme je le disais avant, si on ne connaît pas Dieu dans l'intimité, ça ne sert à rien. Não é a finalidade, como eu disse antes. Nós não conhecemos Jesus na intimidade, isso não serve a nada. Nous pouvons aller à l'église sans réellement nous abandonner à Dieu. Nós podemos ir à igreja sem verdadeiramente abandonar Deus. Car ce n'est pas parce que tu viens toujours à l'église, tu ne loues pas un culte. Não é porque você vem sempre à igreja, você não perde um culto, Que tu seras sauvé. que você será salvo. Mais la croix nous appelle à une décision. Mesmo a cruz nos chama a tomar uma decisão. Jésus nous appelle. Jesus nos chama. Et qu'est-ce qu'il nous dit? O que ele nos fala? Suis-moi, Segue-me, suis-moi. segue-me. La croix demande une réponse. A cruz pede uma resposta. Est-ce que nous avons réellement placé notre confiance en Jésus? Será que nós verdadeiramente depositamos nossa confiança em Jesus? Est-ce que nous avons abandonné notre ancienne vie? Será que nós verdadeiramente abandonamos nossa antiga vida? Est-ce que nous vivons dans le pardon? Será que nós vivemos no perdão? Est-ce que nous avons remis notre vie entre les mains de Dieu? Será que nós devolvemos, colocamos nossas vidas entre as mãos de Deus? Et est-ce que nous sommes capables de porter notre croix chaque jour? Será que nós somos capazes de levar nossas cruzes cada dia? La croix doit être au centre de notre vie. A cruz deve ser o centro da nossa vida. Je pense que c'est la chose la plus importante dans une vie de chrétien. Eu acho que é a coisa mais importante na vida de um cristão. Paul nous dit dans Galates 16, 14, A Bíblia nos diz em Gálatas 6:14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur en Jésus-Christ. Paul ne met pas sa gloire dans ses capacités. Paulo não coloca sua glória na sua capacidade. Il ne met pas sa gloire dans son passé. Ele não tinha glória no seu passado. Il ne met pas sa gloire dans sa position. Ele não mete sua glória na sua posição. Il dit Ele diz: je me glorifie de la croix. eu me glorifico da cruz. Et pourquoi? E por quê? Parce que sans la croix, Porque sem a cruz il n'y a pas de salut. não tem salvação. Sans la croix, Sem a cruz il n'y a aucun pardon. Aucun pardon. não tem nenhum perdão. Sans la croix, il n'y a aucune réconciliation. Sem a cruz não tem nenhuma reconciliação. Et sans la croix, E sem a cruz nous sommes totalement perdus. nós somos completamente perdidos. Mais grâce à Jésus-Christ, Mas graças a Jesus Cristo, nous avons une espérance. nós temos uma esperança. J'arrive à la conclusion. Eu estou chegando à conclusão. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, aujourd'hui, nous regardons pas seulement une croix, hoje nós não olhamos somente uma cruz. regardons à celui qui était sur la croix. Vamos olhar para aquele que estava na cruz. Nous regardons Jésus.
nós olhamos para Jesus. Jésus qui nous a tant aimés, Jesus que nos tanto amou. Jésus qui a accepté de souffrir, Jesus que aceitou de sofrer. Jésus qui a pris notre place, Jesus que tomou o nosso lugar. Jésus qui a porté nos péchés, Jesus que levou nossos pecados. Jésus qui a versé son sang, Jesus que derramou seu sangue. Jésus qui a dit Jesus que disse: « Tout est accompli ». tudo está consumado. En 3 jours, Em 3 dias, il est ressuscité. ele ressuscitou. Voilà notre espérance. Olha, essa é a nossa esperança. La croix nous rappelle que Dieu nous aime. A cruz nos lembra que Deus nos ama. La croix nous rappelle que nos péchés peuvent être pardonnés. A cruz nos lembra que nossos pecados podem ser perdoados. La croix nous rappelle que notre passé A cruz nos lembra que outro passado ne doit pas déterminer notre avenir. não pode determinar o nosso futuro. La croix nous rappelle que Dieu A cruz nos lembra que Deus peut nous restaurer. pode nos restaurar. La croix nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. A cruz nos lembra que nós não estamos sozinhos. Et la croix nous rappelle que Jésus a remporté la victoire. E a cruz nos lembra que Jesus conseguiu a vitória. Je vais vous demander, je vais faire la dernière prière. Eu quero lhe pedir de fazer uma última oração. Ah Père, comme tu savais, tu m'as parlé tellement fort à propos de cette prédication.